E aí, anciões, como vocês estão? Muito prazer, meu nome é Ricardo Nunes e vamos lá para mais um Loki. Dessa vez vamos conversar sobre alguns pontos um pouco delicados que muitas pessoas concordam, outras nem tanto. Então vamos às nossas teorias. Hoje conversaremos sobre um dos tópicos que ultimamente está tendo um pouco mais de visibilidade sobre Dragon Ball. Principalmente agora com o Dragon Ball Diamond, que trouxe um pouco mais de material pra gente começar a dar aquela trabalhada de leve. A gente já vem reparando que Dragon Ball tá tendo uma movimentação de trazer à tona alguns personagens um tanto esquecidos no passado. A gente pode ver aí que trouxeram o Piccolo de volta com a transformação laranja, trouxeram o Gohan de volta com uma transformação que sabe, sei lá, qual que é a origem dela, deram um retcon no Broly pra trazer ele de volta, canonizaram o Gogeta, canonizaram o Bardock, trouxeram de volta, deixa eu ver quem mais, o Freeza voltou duas vezes com duas formas diferentes, trouxeram o Cell de volta em uma nova versão. Então tá na hora da gente começar a conversar sobre trazer alguns personagens que no Dragon Ball clássico lá atrás tiveram destaque, mas que hoje em dia não tem mais, como por exemplo o Tenshinhan, Yantia, Guririn, entre outros personagens que fizeram parte da nossa infância. Então a teoria de hoje é sobre Tenshinhan e o terceiro olho demoníaco. Então vamos lá, ancião, dá o like, se inscreve, compartilha esse vídeo para você não perder as próximas teorias que a gente vai trazer sobre Dragon Ball Daima e outras obras da ficção. Então fica com a gente, solta a vinheta, editor. E aí, anciões, então vamos lá. Eu imagino que vocês já estejam acompanhando Dragon Ball Daima. Vocês repararam que nos últimos episódios tem se falado sobre algo chamado terceiro olho demoníaco, que é um dos pedidos que o Goma, que é o rei supremo do Makai, ou mundo dos demônios, chame como quiser, queria fazer ao Shenlong da Terra. E isso é algo bem interessante, porque ele queria pedir um tal de terceiro olho demoníaco. Bem semelhante ao olho do seu... Então, voltando. E se a gente for parar pra olhar para o mundo de Dragon Ball, qual que é o personagem com a maior, entre aspas, relevância, né? Porque tá difícil o personagem, que tem um terceiro olho, justamente, o Tenshinhan. E é um personagem que ele tem muito potencial. No passado ele teve um papel muito importante a ser desempenhado, mas com o passar do tempo ele foi perdendo cada vez mais os holofotes e se tornando literalmente um figurante sem peso que nada fazia na obra mais. Então podemos dizer, inclusive, que o Tenshinhan é um dos personagens mais injustiçados de todo Dragon Ball, se a gente for parar para olhar a trajetória que ele teve do clássico até os dias atuais. E a gente tem sobre isso. Inclusive, a gente tem um vídeo dedicado a conversar sobre os personagens odiados ou os personagens esquecidos pelo autor, que o autor criticou ou injustiçados de alguma forma. Vai estar passando aqui no card para vocês deem uma olhada, que lá a gente fala exclusivamente sobre esse tema, acho que personagens que passaram aí por algum prejuízo pelo seu autor ou equipe de desenvolvimento. Então dá uma olhada lá e depois volta nesse vídeo que você vai conseguir compreender melhor tudo por trás disso, beleza? Então, vocês vamos começar a teorizar sobre relações que o Tenshinhan poderia ter com o terceiro olho demoníaco. Vamos lá. Vamos supor que aquele terceiro olho na testa dele tem de fato uma origem do Makai, tem ali uma origem dessa parte um pouco mais maligna. Se a gente for considerar isso, a gente pode pensar em algumas hipóteses. E se esse terceiro olho não tivesse desenvolvido até hoje justamente porque faltava alguma interação direta com o Makai? Afinal, o Tenshinhan nunca entrou naquele lugar. Se tivesse faltado algum tipo de desenvolvimento que só pudesse ser atingido dentro de algum dos reinos do Makai. Assim, nesse novo Dragon Ball Daima, a gente poderia acabar vendo o retorno, o desenvolvimento do Tenshinhan, até quem sabe trazendo uma nova forma, uma nova transformação, algum novo estilo de técnica ou magia para o personagem que, venhamos e convenhamos, tá faltando, tá precisando muito retornar para a cena. A gente tem outras possibilidades que são, imagina se esse terceiro olho do Tenshinhan for algum tipo de chave, por exemplo. O pessoal de algum tempo atrás vai se lembrar, imagina se esse terceiro olho for algum tipo de objeto que servia como se fosse a manopla do Hellboy, que é o tipo de chave para iniciar alguma coisa, para abrir alguma porta, que no caso do Hellboy era iniciar o Apocalipse, que eu me lembro bem.
Mas imagina só se o Tenshinhan, por conta desse olho, for a chave para algo do Makai, para algo, um poder maior ou um mal maior emergir. Afinal, Tenshinhan é um personagem com origens muito misteriosas dentro da obra. A gente não sabe direito como que foi toda a trajetória dele, quem são os pais dele, de onde ele veio, para onde ele vai e assim vai indo. Entretanto, a gente sabe que no Dragon Ball clássico ele era aluno de um mestre chamado Mestre Tsuru, tal mestre que era irmão do tal Pai Pai, que era o assassino mais forte do mundo, ou seja, já era uma família de pessoas malignas. E se o olho do Tenshinhan não se desenvolveu pela mudança de caráter que ele teve ao longo da obra, porque ele, quando tava com o Mestre Tsuru, ele era maligno, ele era um cara mau. Inclusive na luta contra o Yantia, ele quebra a perna do Yantia. Ele era um cara realmente que não se importava com muita coisa, não se importava com ninguém. Ele só queria obter a vitória. Ele tava assim, caminhando sim para ser inclusive o sucessor ali do Tsuru e do tal Pai Pai no mundo, se tornando até, quem sabe, um grande assassino do futuro. Entretanto, ele negou esse lado, ele negou esse caminho, assim, até, quem sabe, tendo até mesmo negado o desenvolvimento do terceiro olho demoníaco que tinha em sua testa. Isso é uma coisa que a gente pode começar a pensar e a teorizar, se a partir do momento que ele conheceu o Mestre Kami e o Goku e ele trocou de caminho, talvez ele tenha podado o seu potencial de desenvolvimento com esse terceiro olho vindo da energia maligna do Makai. Supondo que seja isso mesmo. Dito isso, o Daima é entre Super e Z, não é? É. Então, teoricamente, não vai se desenvolver no Daima. Se o Super não for descanonizado. Você acha que tem essa possibilidade? Eu acho que não, mas o GT foi. Então vamos começar a olhar um pouco mais pro passado, ainda mais antigo. Vamos considerar que, tipo, o Mestre Kami, ele tinha ali alguns artefatos, até que ele tinha uma esfera dragão, ele tinha o... também era báculo de alguma coisa. Esqueci o nome de um leque gigante que ele tinha. Imagina se o Mestre Tsuru também tinha algum tipo de artefato, ele poderia até ter achado esse terceiro olho demoníaco e colocado no Tenshinhan, ele mesmo ter colocado no Tenshinhan. Às vezes o Tenshinhan não nasceu com aquilo, foi o Mestre Tsuru que fez aquilo no Tenshinhan de alguma maneira. Também temos que olhar outros pontos, que, por exemplo, o Mestre Tsuru e o Mestre Kami, eles vêm de um mundo de guerra e de terror terrível, onde que eles vêm de um mundo onde que o Piccolo Daimao quase dominou o planeta Terra, por causa que ele tinha ali o exército de filhos dele, e naquela época, em Dragon Ball clássico, não existia a ideia de Namekusei-chins. O Piccolo era visto como um demônio, seus filhos eram vistos como demônios. E o Piccolo Daimao foi derrotado pelo Mestre Mutaito, que era o mestre tanto do Tsuru quanto do Mestre Kami, usando uma técnica chamada Mafuba, após peregrinar aí por alguns anos para sabe-se lá onde foi, e voltar com essa técnica para derrotar o Piccolo Daimao, onde que ele usou, e acabou sacrificando o processo. Mas sem essa técnica, eles lutaram e perderam contra o Piccolo Daimao, eles eram incapazes de vencer o Piccolo Daimao. O Piccolo Daimao esse que era um ser criado a partir da maldade pura do Kami-sama, que era o deus da terra. Então, se a gente começava a pensar que eles vieram desse mundo, onde que eles não foram capazes de vencer o mal, onde o mestre deles teve que ir embora, e pra sabe-se lá onde, um lugar que a gente não sabe onde foi, pra aprender esse Mafuba, e voltar. A gente viu no Dragon Ball Clássico que o Mestre Kami, ele se preparou para caso um dia o Piccolo voltasse, até que ele mesmo aprendeu uma fuga. Caso um dia o Piccolo se libertasse daquela panela ali onde que ele foi preso. Então faz muito sentido que o Mestre Tsuru também tenha se preparado, até que a gente viu que ele criou, por exemplo, a técnica de voo. A técnica de voo que os guerreiros usam são do Mestre Tsuru. E um dos motivos do Mestre Kami não aprender a técnica de voo é por causa que é do rival dele, que é o Mestre Tsuru. Então, se a gente for parar para analisar isso, que ambos se prepararam para o Piccolo Daimao, a gente pode perceber que o Mestre Kami, ele quis combater o Piccolo Daimao caso um dia ele retornasse usando o bem. Ele viu que o Piccolo Daimao era a maldade encarnada naquele mundo, afinal era a maldade do deus do mundo, que é o Kami-sama, e decidiu combater a maldade com a bondade, combater as trevas com a luz. E por isso que ele criou os alunos dele com tamanha pureza. Era o Goku, era o Guririn, ele ajudou pessoas assim que não eram pessoas malignas, né? Tinham pessoas com a índole um pouco duvidosa, até que o Mestre Kami também não é um ser de pura luz, ele é um pervertido, entretanto ele não é um cara maligno. Já o Mestre Tsuru, ele era irmão de um assassino, ele era um vigarista entre aspas, né? O Tenshinhan e o Caos eram pessoas de má índole. Tipo, dá pra ver que ele se preparou pro Piccolo Daimao combatendo o mal com o mal. Ele queria ter um mal maior pra combater o Piccolo Daimao, que era um mal grande. Então, com esse raciocínio, ele tentou pegar o suprassumo da maldade, que era o terceiro olho demoníaco, pra quando o Piccolo Daimao chegasse, ele tivesse preparado um guerreiro para superar o Piccolo Daimao
no que o Piccolo Daimao já era, que era essa questão mais maligna. Então, assim, supondo que tipo, tudo isso desse errado, que o Mestre Soro tivesse feito toda essa preparação para derrotar o Piccolo Daimao, considerando que naquela época o Piccolo Daimao era visto como algo quase insuperável, por causa que ele era realmente muito superior a todos os outros personagens. Se desse errado, bem, o Mestre Soro aplicaria o terceiro demoníaco no Tenshinhan. Se desse errado, quem ia pagar o preço ia ser o Tenshinhan, e o Mestre Suru ia estar safe pra tentar de novo com outras pessoas, ou simplesmente parar de tentar e tentar outros meios pra derrotar o Piccolo Daimao no futuro. E basicamente foi essa a teoria, anciões. Eu agradeço vocês que assistiram até aqui, agradeço também o Peter do canal Nerd, por causa que originalmente eu vi essa teoria no canal dele. Entretanto, eu criei a minha própria versão dessa teoria, onde que eu acho que a gente poderia ir um pouco mais profundo nela, fazer um pouco mais de detalhamento. Então eu agradeço muito ao canal que eu inspirei essa teoria, agradeço vocês que assistiram até aqui. E não se esqueçam de dar o like, compartilhar com seus amigos para eles verem também e comentem o que vocês acharam, se vocês mudariam alguma coisa, se eu esqueci de algum detalhe, se vocês acham que a gente pode conectar alguma coisa, se eles talvez depende de fazer uma parte 2 dessa teoria, colocando um pouco mais de coisa. Então, anciões, é isso, eu fico por aqui, agradeço a audiência e até mais.